Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos fazer reflexão da palavra? Certa vez alguém disse assim: se os cristãos, os crentes verdadeiros, eles examinassem as escrituras com afinco, com determinação, com cuidado, uma grande maioria dos templos que eles chamam de igreja iriam se esvaziar. E isso ficou marcado na minha mente. E é verdade. Eu tenho encontrado pessoas que andam examinando as escrituras, mas examinando de verdade, lendo todinha ela, de Gênesis a Apocalipse. E esse povo que procurou examinar as escrituras, dentre eles, eu sou um deles, eles saíram para fora do templo, não ficaram nos templos. Eu, para dizer a verdade, eu tentei, fui em várias denominações, tentei ficar. Como eu já disse em algum vídeo, eu já li ela dezenas de vezes. E continuo lendo, dezenas e dezenas de vezes. E quando eu, vamos dizer assim, à luz das escrituras, eu não consegui ficar dentro das denominações, eu, conhecedor da palavra, eu falei, eu não posso ficar sem me congregar, sem ter pessoas com os mesmos objetivos da palavra. E aí o que eu fiz? Eu me preparei, comecei a pregar o evangelho. E aí eu estava numa denominação, alguém disse assim: você vai fundar uma igreja, você vai abrir uma igreja. Eu falei, não, eu não vou abrir igreja, eu vou pregar o evangelho. Aquela pessoa que se familiarizar, estiver de acordo com o que nós estivermos pregando dentro da palavra, ela vai se ajuntar a nós, não que eu vou abrir igreja. E assim nós fizemos. Começamos a pregar, pouquíssimas pessoas se juntaram a nós, e nós procuramos fazer de acordo com a palavra. Como eu já li ela dezenas e dezenas de vezes, minuciosamente examinando, então nós pregamos o evangelho aqui para o povo de Deus, para a igreja de Deus, para o corpo de Jesus Cristo, que não é minha igreja, o qual eu faço parte, eu sou membro também, assim como eles são membros. A minha missão é ensinamento, foi o que Deus me deu, como Deus dá os dons para cada um. Mas hoje eu quero me atentar, eu quero que você atenta numa instrução da palavra que se encontra no livro de Tiago, que fala sobre acepção de pessoas. E quando eu estava nas denominações, fiz parte, eu via muito isso aqui, mas eu levava como se fosse uma coisa certa, né? Mas depois, lendo minuciosamente as escrituras, eu vi que eles não estavam dentro da palavra. E eu quero fazer a leitura no livro de Tiago, capítulo 2, e o versículo 2, para nós desenvolvermos a nossa compreensão aqui desse texto, e depois nós vamos para outros textos para ver se talvez você está numa denominação, será que ela está de acordo com essas palavras aqui, né, da palavra de Deus. Então nós vamos começar no capítulo 2, versículo 2, que diz assim: porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distensão entre vós mesmos, e não fizeste juízos de maus pensamentos? Meus amigos, esse texto aqui, ele vai além, é muito profundo, né, do que superficialmente a gente leu. Você já observou quando você vai nos templos, o que mais acontece é a acepção de pessoas? Vocês já perceberam isso? Você vê um grupinho num lugar, você vê outro grupinho em outro lugar de destaque, e ali está dividido a igreja, vamos dizer assim. Aqueles que têm a unção, aqueles que são os
os que não têm unção, que estão lá embaixo, os dirigentes, não é verdade? E para completar, aí você pode estar falando, não, mas não é assim na igreja, a igreja não, Jesus Cristo não ensinou dessa forma. E como eu participei das denominações, eu sei como que é. Realmente eles fazem acepção de pessoas. Só para você ter uma ideia, a primeira coisa que eles fazem, né, principalmente o dirigente, que está aqui no texto de Marcos, capítulo 12, e o versículo 38, Jesus mesmo falou. Aí nós vamos trazer para os nossos dias atuais. E dizia no seu ensinamento: guardai-vos dos escribas que gostam de circular de toga, de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Tá vendo? E aí uma outra coisa que eles gostam de fazer é longas preces, longas orações. E nas igrejas, nos templos que você vê, as pessoas gostam. Será que elas usam trajes hoje? Usam. Hoje são ternos bem cortados. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar, eu não tinha terno. Tiveram que arrumar um para mim. Tiveram que arrumar um emprestado, porque senão não pregaria. Então, os fariseus dos dias atuais, eu até fiz um vídeo, acho que foi o primeiro vídeo meu, alguns anos atrás, eu falo sobre os fariseus dos dias atuais. E eles gostam de roupas diferentes, de se vestir diferente. Eles gostam de ser chamados pelos títulos deles, pastores, apóstolos, bispos e presbíteros, e por aí afora vai. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos ser desta forma. A palavra de Deus fala que nós não devemos procurar os primeiros lugares dentro do ajuntamento, igual ela diz aqui, ó. Se no vosso ajuntamento, né? E você vê a liderança gosta lá em cima, naquele púlpito, né? Eles não estão fazendo acepção de pessoas. E aí, meus amigos, meus irmãos, quando eu comecei a pregar o evangelho, nós começamos todo mundo junto. Eu não vestia roupa diferente, eu vestia a roupa normal minha. Nunca procurei ser diferente, para dar o exemplo para o rebanho. E a palavra de Deus fala que nós, que quer servir a Deus, nós devemos ser servos de todos. Está em Marcos 9,35. Servos de todos. Mas aí nas igrejas você vê aquela separação, aquelas cadeiras para as irmãs do círculo de oração, ou para quem vai contar, os levitas, ou para os diáconos. Isso não é acepção de pessoas, meus amigos, meus irmãos? Claro que é. Isso era no templo antigo, existia isso aí. Mas hoje, na igreja do Deus vivo, a palavra de Deus fala que nós somos todos iguais. Não tem que ter acepção, né? Hoje as pessoas fazem acepção pelos cargos que usam dentro dos templos. Então no nosso ajuntamento aqui, a nossa igreja, quando nós nos congregamos num lugar, é tudo junto. Eu não faço questão que me chamam pelo título, pelo contrário, eu tenho o meu nome. Eles me chamam pelo meu nome. Certa vez eu já falei num vídeo, eu chamei o nome de um pastor, falei fulano de tal, ele não deu ouvido, fulano de tal. Aí quando eu falei pastor fulano de tal, aí ele virou, agora sim, entendeu? Então, eles gostam de ser chamados de mestres, de rabis. A palavra de Deus fala assim, ó, não faça isso, não chama eles de pastores, não chama eles, há um só pastor, não é verdade? Há um só mestre, mas eles gostam dos títulos. Então, meus amigos, meus irmãos, se na sua igreja tem essa distinção, talvez sutilmente, é dividida lá o corpo de Cristo. Essa igreja não está dentro da palavra. A palavra de Deus fala que eles vão receber a condenação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eles gostam dos primeiros assentos, andar com vestes. Hoje, nos nossos dias, são vestes diferentes. Eles até mandam confeccionar, às vezes, algumas denominações, confeccionar vestes diferentes para a liderança. Não é verdade?
mas não é assim. Eu gostaria que através desse pequena reflexão, você pertence à igreja de Jesus, ela não tivesse acepção de pessoas. Por isso que a nossa igreja não tem nome. Eles perguntam: a nossa igreja é a igreja de Jesus, simplesmente porque eu não sou o dono, eu apenas levo a palavra. O dia que eu não trazer a palavra verdadeira, vem outro e vai assumir o meu lugar. E nós não nos preocupamos com números de pessoas, nós nos preocupamos com a palavra e de pregar o evangelho. Jesus nunca deu ordem: olha, procura angariar o maior número de pessoas para encher a igreja. Nós não fazemos isso. Por isso que eu tenho o meu trabalho, eu vivo do meu trabalho, mas nós procuramos, cada vez que nós lemos a palavra, nós atentamente procuramos fazer como foi ensinado dentro das Escrituras. Gostaria que você refletisse sobre isso.